Que loucura essas duas aí na moto. Eles têm uma habilidade muito incrível de preparar, ó. Do nada aqui no meio da Chinatown, um ensaio de casamento. Esse aqui é o tuk-tuk da diversão, ó. Esse é um trabalhão que dá todo dia. E eu queria procurar eles aqui e não achava. Aqui, ó, ele dá sempre uma tostada no pão, ele vai colocando na brasa ali. Parece que vai sair fogo pela goela. Fala, pessoal! E aí, pessoal? Estamos começando mais um vídeo direto de Bangkok. Hoje a gente vai pra Chinatown, ver o que tem lá de comida chinesa. É isso aí, hoje o rolê é assim, meio tailandês, meio chinês. Vamos conhecer o lado chinês da Tailândia. Pra quem é novo aqui no canal, tá chegando agora, a gente é um casal que trabalha pela internet e tá viajando aqui pela Ásia. E agora a gente tá aqui em Bangkok, na Tailândia, mas daqui a pouco a gente vai estar em outros países da Ásia também. A gente tem um roteiro aí bem grande de países pra conhecer por aqui. Já deixa o like, se inscreva e compartilha. E o sol tá brilhando aqui, fim do dia. Aqui a gente chega numa avenida bem grande aqui que parece uma rodovia. Mas aqui é o posto, ó. E aqui a moça bem novinha abastecendo o carro. E aqui não tem muito trabalho que as mulheres não façam. Elas trabalham consertando asfalto, elas trabalham no aeroporto. Em todo lugar você vê mulheres. Você vê mulher trabalhando em muita função de homem aqui na Tailândia. É, muita função até tipo coisa de encanamento, construção civil. É bem comum. Galerinha se gravando aqui em cima. Onde montar um escritório pelo jeito. As coisas de escritório em cima. Tá fazendo mudança no escritório. Que loucura essas duas aí na moto. Como é que elas conseguem andar assim, né? Chegamos na Chinatown! Todo mundo tirando selfie. Estamos caminhando aqui pela Chinatown e aqui vocês vão ver que vai ter comida de rua, tanto local aqui da Tailândia, quanto chinesa também. E aqui tá muito cheio, tem muita gente. A gente tinha passado outro dia por aqui que tava meio vazio, mas hoje a gente veio no horário de pico, onde tá todo mundo aqui. E quase que não dá pra andar aqui entre as barraquinhas, olha só. É um trânsito, gente indo, gente vindo. E aqui já é a avenida, ó. E aqui na beira da calçada, onde tem as barraquinhas, é onde a gente tem que se ajeitar pra andar. Aqui é uma barraca que ele vende carnes ao curry com acompanhamento. Então pode ser carne de vaca ou carne de porco. Isso aqui é tudo curry. Tem o curry verde e tem o outro amarelo. Curry é muito comum aqui na culinária tailandesa, né? A gente já comeu caranguejo ao curry, então eles gostam bastante de fazer molho com esse tempero. E aqui já tem mais um espetinho de polvo, né? O clássico que a gente já viu lá no bairro. What is this? Squid egg. Squid egg. Squid egg. Squid egg. Ah, tá. Squid egg. Squid egg é ovo de lula. Então esse aqui é o polvo ou lula e esse aqui é ovo de lula. Bem interessante, eu não tinha visto esse squid egg ainda. Já tô vendo uma coisa que eu vou querer comer depois. Camarão frito. Eu tava procurando esse Gigante, camarão né? graúdo, frito, sem bar. Acho que não tá caro. Vamos experimentar um desse aqui então, um camarãozinho, ó. Tava procurando nessa cidade toda uns camarão graúdo e espero que dentro desse bolinho tenha só camarão. Experimentar sem molhinho. É enganação, tem pouco camarão. É um camarãozinho só e uma bolona de massa. Deixa eu pegar um. Ó, então tô enganando, deixa só a pontinha do rabo pra fora pra achar que isso aqui tudo é camarão, ó. Só que a massinha é bem sonsa também. Eu acho que pra ficar boa tem que molhar naquele molhinho ali. É o que eu ia falar. Sem molho não dá, porque eles não salvam nada. É tudo insonso, né?
Eles não têm o costume de temperar as coisas para fritar ou para assar. Eles só fazem um molho separado com especiarias e você tem que molhar tudo no molho. Tudo que você for comer, pra ter sabor, você tem que botar no molho. E aqui embaixo tem uma folha de bananeira. Olha só que bonita a apresentação, né? Uma comida de rua, simples. E na simplicidade eles fazem os detalhes, né? Ou é com flor, ou com bambu, ou com folha de bananeira. Vamos ver agora com o molhinho pra ver se fica bom. Fica bom ou não? É doce? Bem doce. E é tipo um mel de laranja. Mel de laranja? Deixa eu ver. Tem um gosto meio cítrico de laranja. É uma chunchada bem forte. Uhum. É bem isso mesmo. Mas até achei melhor com um gosto doce do que sem gosto nenhum. Porque uma massinha, pensa assim, qualquer massinha que você come, sem sal, sem açúcar, sem nada. Às vezes tem açúcar é uma massinha doce, tem sal é uma massinha salgada, mas sem sal, aquela massinha sonsa ruim, sabe? Então com o molho fica melhor. Embora não combine muito com doce, né? E aqui no meio de toda essa muvuca tem umas conveniências e uns mercadinhos assim, ó. Que daí dá pra você entrar lá e comer na mesinha, ó. E algumas conveniências ali também. E aqui já tem outra coisa que a gente viu lá no bairro, que a gente achou bem interessante, ó. A forma como eles fazem o arroz, ou nesse caso aqui é o noodles, né? Eles fazem sempre nesses tachos assim, ó. Eles têm uma habilidade muito incrível de preparar, ó. Sempre mexe. E aqui já vai deixando pronto pra ti. E aí já vai servindo. E aqui, do lado da barraquinha dele, o pessoal já tá tudo servindo, ó. Tem umas mesinhas aqui e o pessoal senta aqui pra comer. Ele dá o show dele, né? Ali ele dá o show e a pessoa já come a obra de arte dele ali do lado. O arroz frito eles fazem assim também, com uma chama bem alta. Até dentro do restaurante que a gente estava esses dias, estavam fazendo com a chama alta. É tipo o jeito deles de fazer, né? É tipo o jeito deles de fritar as coisas, não é tipo uma frigideira comum. Essa dali é a frigideira normal deles. Aqui na Tailândia, com esse calorão, eles gostam de uma guarafa também, ó. Pastel de caldo de cana. Aqui elas fazem um docinho que é bem tradicional na Tailândia. Aqui ela falou que tem os ingredientes: farinha de arroz, leite de coco, açúcar e o nome é Thai Coconut Pudding. E elas fazem dentro dessas panelas aqui que tem um formato oval e é tipo uma chapa de ferro que elas colocam o leite de coco e deixam cozinhar ali e vira esse bolinho. Tem que say hi to Brasil. Fica crocante por fora, como se tivesse sido feito numa máquina de waffle. Só que por dentro, a diferença de eles fazerem nessa panela é que ela vai cozinhando aos poucos e o leite de coco fica aqui, ó, bem molinho. Então só fica crocante por fora e os pedacinhos de coco e o leite de coco estão tudo aqui. Bem cremoso. Desmancha na boca. É muito cremoso. Não tem como não gostar, né? Coconut da Tailândia. E isso que não precisa de garfo. Eles dão um garfo pra gente comer. Essa é uma receita que eles vão passando de pai pra filho. Essas gurias ali, elas devem ser terceira ou quarta geração já que faz isso. E é muito bom. É uma receita centenária aqui da Tailândia. Mais uma coisa da Tailândia que vai coconut, que é muito boa. Vou provar então. É muito bom mesmo. É bem cremoso o coco, a parte do coco. Muito bom. Agora tira de mim, senão eu vou comer tudo. Aqui é o lado chinês, com os bichinhos ali
fazendo dando tchauzinho, né? Aqueles gatinhos tradicionais da China. Os souvenirs, né? E Very nice. o leque, da coisa da cultura japonesa, chinesa. Coisa da cultura chinesa, né? E aqui é o lado tailandês, I need tuk-tuk. 200. Big size. Tô com vontade de comprar um tuk-tuk. Ah, Check, check. Made Thailand. So good. Tuk tuk Thailand. ó, e aqui tem camarão, siri e esse aqui é uma bolinha de porco que a gente viu aqui. E ele vai amassando lá ó, e vai botando para cozinhar. É interessante. É interessante a forma como eles produzem algumas receitas. Esse Pra aqui é peixe. tofu, eu acho. Ah, aqui. Hello. Tava de cá. Pode cá. What is this? Garlic chai. Garlic chai. Garlic chai. Vegetable and pancake. Talvez seja de alho poró, né? Porque é aquele que tem a folhona. Ela tá fritando aqui. 60 baht. 6. Yes. Thank you. Thank you. Ficar com cá. Segura pra Então mim. a gente vai provar a panqueca de alho com vegetais que ela falou ali. Vamos ver se é bom. Aí ela deu no saquinho, depois a gente vai experimentar com molho. É. Mas agora a gente vai experimentar só assim, crocante. Parece ser bom, hein? Tem um gosto forte de tempero e um pouco de alho. Ah, será que esse verdinho é alho poró? A gente não... Eu acho que é alho poró mesmo. Parece? Bem lembrado, é alho poró. Bem crocante. É. Bem quentinho. Aham, bem bom. E dentro ele é uma massinha assim, ó, de folha, parece ser do próprio alho poró, né? Sabe, quem não comeu alho poró, eu também nunca comi. Mas o sabor que a gente está experimentando agora é tipo do... Falavam radite, mas é uma folha amarga. Mas que é... não é a rúcula. Tem outra folha amarga que é mais amarga que a rúcula. Tipo rúcula, né? Mas é Tipo uma outra rúcula. folha. Vamos derramar aqui, Ó, é derrama assim, vem por cima de todos aí. ó. Será? É, agora é o sabor do... Eu acho que é original. doce. Fica muito bom. São umas coisas bem diferentes do nosso paladar, né? É, porque é uma erva bem amarga. Daí tem que ter um doce pra quebrar. Pra quebrar, Mas bem gostoso. Só Nunca que, ó, imaginei que comer bolinho de alho. por isso que é bom comer sem molho, porque já fica tudo mole. Não, mas agora é só comer o sobra. Tá tudo mole agora. Assim, ó. Ah, assim dá, ó. Fazer um hashi com o palito, ó. Quer? Não, não quero Não quer? mais. Aqui a gente parou numa barraquinha que eu achei bem curioso, a gente já tinha visto em outro lugar, que é tipo uma castanha, que eles vão assando ela num caldeirão de pedra. São mini pedrinhas que vai girando e aquecendo e vai torrando essa castanha por inteiro. E aí fica uma castanha bem torradinha, e aí eles têm aqui as porções, ó. Ela fica bem saborosa por causa dessa torra ali, essa torra com pedra. Aqui tem uma loja, olha. Uma loja de... O que é isso aí? Tudo seco, mas eu não sei o que é. Parece folhado isso. Será que é folhado? Porque não é um... Porque parece um bicho, né? Não parece ser massa. Não é igual a manga. High Bird's Nest. É o ninho do pássaro, será? Ah, é ninho de passarinho. Não, ok. A gente ia filmar ali dentro, mas aí a moça falou que não podia filmar, então Fomos expulsos pelas chinesas. não quer divulgação gratuita, tá bom. Mas é ninho de pássaro. É ninho uma de coisa pássaro, bem é. diferente. Bem esquisita. A gente já tinha ouvido falar que eles comem alguma coisa com uma baba de pássaro, né? É, a baba de pássaro diz que é bem energética, né? É, e é bem raro, né? É uma comida que eles comem que é bem rara e bem cara, né? E olha só que interessante, a gente tava falando ali do ninho de passarinho, né? E aqui do outro lado da rua tem um restaurante que tá escrito Bird Nest e Dessert Restaurant. Então é um restaurante de sobremesa de ninho de passarinho.
Ou é ninho de passarinho e sobremesa, no caso, né? Mas dá a entender que eles fazem sobremesa com esse ninho de passarinho também. E a gente já tinha ouvido falar que a baba do passarinho, ela é muito energética, né? E eles gostam bastante de comer coisa de baba de passarinho. Mas o ninho do passarinho, nesse caso, ele é feito com a baba dele também, né? Ele usa a baba para fazer ali a cola, digamos assim, né? Então deve ter a ver também, tanto o ninho do passarinho quanto a própria baba, tipo, né, extraída, vamos dizer assim. Alô? A gente achou uma barraquinha aqui, ó, que eles vendem, além, né, dos doces que eles fazem, eles vendem a baba do passarinho. E aqui, pelo que entendi, é aquele ninho dissolvido na água, alguma coisa assim. Na água de coco, eu acho. Eles colocam coco junto. Pois é, mas parece que é. lasquinhas de Mas coco. pode ser que seja água de coco e a baba do passarinho, talvez. Porque eles têm que dissolver aquilo lá em alguma coisa, entende? É como se fosse um energético. Dizem que a fórmula do Red Bull foi tirada dos energéticos que já estavam sendo feitos aqui na Tailândia. Então, tipo assim, essa parte energética que vem da China também, de eles usarem as coisas do passarinho, talvez tenha a ver com isso, porque aqui Pode na ser. Tailândia já tem essa cultura de fazer energético. Esse aqui é o tuk-tuk da diversão, ó. A gente deu uma olhada aqui, outro dia que a gente veio já estava no final da noite, mas a gente não viu nada de diferente. Agora, vendo aqui o pessoal comer, já me deu água na boca, porque tá tudo fresquinho. Sim, tem umas coisas diferentes, né? No horário de movimento tem as barraquinhas com as coisas mais diferentes, né? Até as coisas que a gente já sabe o que é, dá vontade de comer. Vontade de comer de novo. Nossa, e aqui já tem, ó, um embrasado de lula, polvo. Eles vão botando na brasa e vão cortando. Olha só. É uma produção em larga escala aqui. E aqui do lado já tem o molho que eles já vão botando no bowl. Aqui é uma... E aqui já tem uma fila que vai servindo, ó. Elas recomendaram a gente pegar a lula esplêndida e tendão de lula, acho que é. Eu não sei o que é também. Isso aqui são tudo partes da lula e do polvo. Aham, eu sei, mas elas apontaram pros dois ali e falaram um monte de coisa estranha que eu não sei o que é. Então, Então eu acho que é o que tem agora, esses dois, a gente vai pedir esses dois, então. vamos fazer o pedido ali porque elas falaram que aquilo ali vem com bowl. O bowl que a gente viu ali que a mulher tava montando, né? O bowl com salada e tal. Pegou ela? ไปสิโอเคไอหนวดได้ไหมพ่อหนวดได้ไหมลูก โอเค100 บาท Até que enfim conseguiu. Ah, também. Ah, ok. Show, show. Yeah, thank you my friend. Essa é a barraca mais solicitada. A barraca do Octopus. e Era do dois que a Squid. gente tinha comprado. Elas fizeram dois bowls. Dois, Sim, por tu isso pediu que tava caro. Tu pediu com um e com o outro. Então não misturava o bicho. Não. A gente achou que vinha picadinho os dois tipos da lula em um bowl só. É que você misturava, né? Mix. Ela tava sugerindo dois ali. E aí no fim ela queria vender dois pra gente. E aí, beleza, agora temos dois tipos para experimentar. Cada um é com um tipo de lula diferente, mas os dois vêm com a mesma base de salada e o molhinho apimentado. Esse molhinho aqui deve estar muito apimentado. Olha o tamanho da pimenta malagueta aqui. Vamos pegar aqui uma lulinha. Parece que ferve tudo aqui, ó. Tá fervendo a garganta, tudo. Agora eu vou provar dos tendão. Tem várias partezinhas assim, ó. Dela que ele tá picando. Ah, é difícil de falar. Ah, parece que vai sair fogo pela goela. Esse aí não era o tendão, esse aí era outra parte dela. É aquela parte mais grossa dela, a barriga dela. Mas também é carnuda, né? É de nervo, né? É duro. É tipo, bem Nervuda. duro. Tem que ficar mastigando pra ficar bom.
E agora tá ardendo mais. Ai, ai, ai. Tá ardendo A mais. gente pegou um pedacinho de pimenta junto. Parece que quanto mais vai passando o tempo, mais vai pegando, né? Parece indo que pro beiço, tá né? entrando em combustão. Vou experimentar esse primeiro aqui, é uma pedação bem grande, ó. No tempero parece que tem uma mistura de alho com pimenta, com várias coisinhas assim junto. Tem Salsinha. tem salsinha, tem uns, como é que se fala? Uns caulezinhos de provavelmente alguma coisa de feijão. Não sei se é de feijão. Brotos de feijão. Broto de feijão, coisa desse tipo. Bem saboroso mesmo, bem forte a pimenta. Eu gosto de tudo com pimenta. Comenta aqui embaixo se vocês comeriam esse bichinho aqui agora, porque esse aqui é mais limpinho, né? Não é igual um escorpião, um besouro, um grilo que a gente experimentou aí. A barata. Esse aqui vocês comeriam, né? Comente aí embaixo. Se vocês já comeram, se gostam, de repente já comem, né? Já tem hábito de comer. Começa a queimar tudo e começa a sair, começa a escorrer o nariz. Parece que o fogo entra por cima aqui assim, ó, e vai derretendo tudo que tá aqui. E vai escorrendo pelo nariz e vai pingando ranho, e vai temperando aqui a salada. Essa conversa já tá ficando meio nojenta. Tem umas barraquinhas que eles fazem uma produção muito grande porque é uma coisa que sai mais, né? Tipo essa ali do polvo de lula, esse bowl ali com salada e pimenta. Essa ali sai bastante, tinha até fila do dia pra eles pegar. E tem muita barraquinha aqui, é muita coisa. Se a gente for parar para mostrar tudo, não dá tempo, ó. A gente vai passando e vai vendo umas coisas curiosas assim, ó, diferentes que a gente não tinha visto ainda. E aí a gente vai parando e vai vendo o que é pra ver se dá vontade de experimentar. E aqui tem uma outra barraquinha que é cogumelo assado. Esse aqui eu também não tinha visto ainda, ó. Esse cogumelão aqui, ela faz na brasa, ó. E ali ela tá tirando as partezinhas mais queimadas, mas eu não tinha visto ainda eles fazerem esse cogumelo assado. E aqui na barraquinha do lado já Deu tem... vontade agora. Deu, né? Uhum. E aqui já tem, eu acho que isso aqui é porco, né? Parece porco, uma É crosta. porco crisp. Ah, aqui ó, porco Cristo. Aí também deu vontade agora. One, this one. Yeah, you guys spicy? No spice. No spice. É sem bar? 100 gramas sem bar. Deixa eu ver se tem. Can I have on this green? Thank you. A gente vai experimentar aqui então. Ah, sim então. Primeiro o com crispy. Ó. E essa carne não é mal passada, ela é Bem passadinha e bem tostadinha, né? Crocante? Tipo torresminho. Deixa eu experimentar um também sem nada. Carninha e torresmo. Só que eles não põem muito sal. Uhum. E daí pra gente fica meio insonso. Eu gosto com um pouco mais de sal. É porque a ideia é que você coloque no molho, né? Então se você quiser um molho mais doce, eu imagino que seja doce, ou mais apimentado, isso aqui vai dar o sabor, no lugar do sal, né? Vou pegar um com escuro primeiro, pra te dar. Parece de mel, mas não sei, acho que é de shoyu. Parece um melado. É doce? Vou experimentar. Bem doce. Não é muito doce. Não é muito doce, é bem um doce controlado, assim, bem bom. É um doce suave. Bem bom. É um toque doce, né? E agora aqui na pimenta. Ó. Vou chunchar só um lado aqui, ó. Quer primeiro? É um pouquinho apimentado, mas é aquela pimenta que só pica a língua. Aqui tem diferentes tipos de pimenta e não é aquela pimenta que te causa um calorão assim, ó. Cada pimenta, ela arde de um jeito. Eu vou E chuchar essa, ela bastante, arde então. só em cima da língua. Então eu vou chuchar bastante, ó. Não arde o lábio, nada. Ai, caiu. Perdi um. Foi. Meu Deus do céu, perdi. Droga. Que dor no coração, perdi um porquinho. Ó, agora sim.
é muito só forte. língua. É pimenta de limão, parece, né? É aquele tempero de limão que eles usam. Até no camarão vivo tinha. Mas é mais suave. Mas não é uma pimenta que arde só em cima da língua. Fica assim em cima da língua. Não espalha muito. Não espalha. E do nada aqui no meio da Chinatown, um ensaio de casamento. A noiva e o noivo tirando foto aqui na avenida. O fotógrafo aqui. Haja naturalmente. E os tuk-tuk aqui do lado. Do nada. E aqui, ao longo da rua, tem sempre um espaço assim para o pessoal sentar, comer. Sempre tem um restaurante mais para dentro, assim, onde o pessoal vai preparando aqui. Onde eles estão preparando aqui com a sopa, servindo. E aqui tem um negócio de pato, esse aqui é de pato, né? Eu não tinha visto ainda ele exposto o pato assim, já pronto. Eu só tinha visto ele cru, né? Na exposição. E a gente experimentou a carne de pato esses dias e ela é uma carne bem forte, né? E parece que é frango, mas um frango tipo uma galinha velha, assim, só que mais forte ainda. Aqui tem uma barraca que tem um pão que é muito comum aqui na Tailândia também, que é o nosso pão de cachorro quente, pão salgadinho. Só que aqui eles comem com um recheio doce. Uma geleia doce, né, de pandan. Aqui, ó, ele dá sempre uma tostada no pão, ó, ele vai colocando na brasa ali e vai tirando, ó. E aí é o pão tostado na brasa com a geleia. E aqui ela já tem esses recheios todos ali e ela vai colocando dentro do pão, ó. Aquele ali, um laranja, um verde, esse verde é de pandan. Elas fazem tudo muito rápido, muita habilidade, olha. Tem de abacaxi, chili, pimenta, chocolate, marmelade, egg custard, eu não sei o que é custard, pandan. Esses aqui são os mais clássicos aqui da Tailândia, que é o pandan e o thai tea. Esse aqui é bem tradicional, né, o de pandan. Esse é bem tradicional. Tu não acredita que eu vi ali na camiseta deles, eles são o pessoal do caminhãozinho, que vem montar a estrutura aqui todo dia. A gente viu num canal de street food e essa família aqui, ela é muito tradicional aqui em Bangkok. Ali em cima tem a foto, ó. Ah, legal. Esses dois aí devem ser os avós deles, os pais. Essa banca deve ser de gerações. Sim. E eles trazem toda essa estrutura aqui que a gente mostrou ali, que ele faz os pães, tudo. Trazem todos os dias, né? É uma estrutura de inox, com os fogareiros e tudo, eles trazem todo dia com um caminhão. Daí tem uma rampa no caminhão e sobe tudo isso Que aqui. legal, né? E vem uma galera trabalhar aqui com eles. Eles têm uma equipe grande. Pensa, um trabalhão que dá todo dia. E eu queria procurar eles aqui, não achava. Acabou esbarrando aqui. Então é isso, pessoal, a gente vai terminando o vídeo por aqui. Comentem aqui embaixo se você chegou até essa parte. Chinatown, do jeito que você souber escrever. E deixa um like e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. E agora vamos nessa. Tchau!